pela presença de todo mundo. É sempre importante dizer que esse é um evento, o BR Plot é um evento de debate de roteiro que acontece no âmbito do BR Lab, que é um laboratório de roteiros que já existe há 8 anos. Eu e Rafael Sampaio idealizamos essas mesas justamente para a gente enriquecer o debate de roteiro no Brasil, poder promover encontros, né, fazer com que novos roteiristas cheguem e conheçam antigos roteiristas e roteiristas que não se conhecem possam trocar experiências. E eu sempre, assim, eu sento aqui, assisto como um fã e cada dia aprendo um pouco mais. Então, muito obrigado. Queria agradecer demais a presença de todos vocês que toparam o convite. E essa é uma mesa sobre um tema que é muito incipiente ainda no Brasil. Então, quando eu idealizei, eu imaginei que mais ou menos a figura do showrunner é um roteirista, diretor, produtor. Então, nós temos aqui um roteirista, um diretor e um produtor na mesa. Mas, claro, que não são apenas roteiristas, eles também... Carol também escreve, Aguilera também produz, Marcinha também dirige, enfim, não, mentira, mas produz demais. Então, Marcinha 20, produtora executiva, que já tive a honra de trabalhar em algumas séries que a gente fez juntos, já tem, sei lá, muito tempo, já produziu muita série de TV, o Juliano vai ler o currículo de todo mundo. Queria agradecer o Aguilera, que topou substituir o Felipe Braga, como eu já avisei anteriormente, mas talvez nem todo mundo estivesse aqui. Tem também pessoal que está assistindo na internet. A mesa anterior foi assistida por quase 1000 pessoas enquanto a gente estava aqui, o que é muito legal também, que a gente está transmitindo tudo ao vivo. O Aguilera estava lá numa diária difícil de 3% hoje de manhã e já estão filmando a 3ª temporada e topou substituir o Felipe Braga, que está fazendo a 2ª temporada do Samantha e teve umas diárias que ele teve que reorganizar e ele não pôde estar aqui. Então, brigadão, Aguilera. E Carol Jabbour, muito obrigado também, diretora e roteirista de muitos filmes e séries, que o Juliano Cedrone, nosso mediador, e também um showrunner. Eles estão justamente nesse momento filmando também uma série para Netflix que eu não sei como eles vão fazer, mas eles estão filmando a Bossa Nova na cidade de São Paulo. Então acho que vai dar certo, acho que vai ficar linda. E eu queria muito, enfim, ouvir de vocês e a gente poder entender um pouco melhor o que é o papel do showrunner e como que o roteirista se torna um. Muito obrigado e bom debate. Por favor, Juliana. Obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer justamente a Abra pelo convite, e em especial ao Thiago, e dizer que, cara, se a gente aqui, essa turma, se a gente tivesse... Está ligado, mas não está... Tá, agora está, pronto. Se a gente tivesse esse tipo de evento na época que a gente começou, Jesus, ia ter sido muito mais fácil. Então, vocês são muito privilegiados e isso aqui é chique. Esse evento aqui é muito chique, cara. E muito obrigado pelo convite. Eu vou falar rapidamente aqui dessa turma da pesada que está aqui. Marcinha 20, sócia produtora da Coyote Produções, com mais de 20 anos produzindo e liderando projetos independentes para TV e cinema. Ela se especializou em séries de ficção e documentais. É uma produtora executiva que entende claramente a necessidade dos canais, fazendo com que seus projetos tenham qualidade e foco no resultado. Acumula passagens de sucesso pela Radar, Mixer, GNT e O2 Filmes. Entre os principais projetos que atuou, destaco suas séries ficcionais Felizes para Sempre, Psi, Lilia Ex, as séries documentais A Verdade de Cada Um e A Vaga, e os longas Pescadores de Pérola e Gretchen, filme Estrada. Carolina Jabbour, diretora de cena, produtora e sócia da Conspiração desde 2000. Em 2008, em coordenação com Lula Buarque de Holanda, lançou o documentário Mistério do Samba, sobre a velha guarda da Portela, selecionado para o Festival de Cannes e eleito o melhor documentário do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Filmaço. Seu longa ficcional de estreia, Boa Sorte, de 2014, estrelado por Débora Seco e João Pedro Zappa. Também adoro esse filme. Seu segundo longa, Aos Teus Olhos, de 2018, coloca em evidência a polêmica temática do linchamento nas redes sociais. Esse eu não vi ainda, mas o tema é excelente, né? Bem recebido pela crítica, o filme rodou o circuito de festivais nacionais e internacionais, sendo eleito pelo júri a melhor ficção da 41ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e premiado com 4 troféus no Festival do Rio. Na TV, Carolina assinou a direção de episódios da série Magnífica 70 para a HBO e produziu e dirigiu episódios da série A Mulher Invisível para a TV Globo, série ganhadora do Emmy Internacional na categoria Série Cômica.
Em 2018, ela assinou a direção artística de Desnude, primeira série para TV da plataforma Histeria, núcleo formado apenas por mulheres dentro da conspiração. E o Pedro Aguilera é roteirista formado na ECA, da USP, criou e é roteirista de nada menos que 3%, série original da Netflix, já é um fenômeno de sucesso, está agora na 3ª temporada, o que é raríssimo no Brasil, né? Desde 2007, escreve para a TV em projetos como SOS Fada Manu, indicado ao Emmy Internacional, Historietas Assombradas, Vida de Estagiário, Condomínio Jaqueline e o clássico Sítio do Pica-Pau Amarelo. Escreveu os longas-metragens Copa de Elite, La Vingança e Historietas Assombradas, o filme. E colaborou em Toque e Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou. Antes de começar aqui, eu só queria ter uma ideia da plateia, que acho que ajuda bastante a gente a equalizar a conversa. Quantos de vocês aqui são roteiristas? Olha, vocês dão um cartão. Quantos querem virar roteiristas? Legal. Tem produtor na sala aqui? E diretor? Legal. Então vamos lá. Bom, nosso tema é o meu, o Thiago já falou e está tudo certo aqui. Eu sou sócio da Pródigo Filmes. Eu desenvolvo lá o departamento de conteúdo e entretenimento. Eu escrevo alguns projetos e eu supervisiono todas as outras salas de roteiro, seja ficção e não ficção, e dirijo de vez em quando alguns documentários. Mas eu estou aqui hoje como jornalista, porque eu fui jornalista numa outra vida, e aí o Thiago me chamou por causa disso. Vamos lá. Eu queria começar falando das coisas mais básicas, porque esse tema é muito polêmico. E é uma pergunta para os três que eu queria fazer. O que é um showrunner e quais são as características dele? O Pedro que vai começar. Posso falar? Isso. Vamos ver comigo. Oi. Primeira coisa que eu queria falar de showrunner é que eu acho que, às vezes, o nome sem inglês é uma coisa que me incomoda, assim. Eu brinco que a gente devia chamar de Shurane, com X, que é uma coisa mais brasileira, que é mais nossa, assim. É uma função que é uma função engraçada, que é uma função não creditada no exterior. E é uma função que, graças ao jeito que a indústria americana se desenvolveu, é dada para alguém, quase sempre alguém que também é chefe da sala de roteiro, e que, de alguma forma, centraliza as tomadas de decisão mais complicadas de toda uma série de TV. E se tornou dessa maneira porque a ideia de uma série de TV, que é uma coisa muito longa, que tem muita história acontecendo, cabe melhor na cabeça geralmente, né? Na cabeça de um roteirista que está escrevendo aquilo todo dia na sala de roteiro e tem uma visão maior do todo do que, muitas vezes, outras pessoas que estão super envolvidas na série, são fundamentais, porém têm a capacidade de focar mais num episódio, ou numa questão, ou numa coisa assim. Então, é alguém que, idealmente, acompanha todo o processo, desde o começo da série, toda a escrita, toda a filmagem e a montagem e pós inteira. E é alguém que, no desespero, vai tomar alguma decisão. Porque a gente faz uma... o set é um pouco assim também. A gente vive num mundo onde tem que fazer coisas, a situação não é tão favorável. Hoje está falando também de TV, que não tem recursos abundantes nunca. Então, muitas vezes, você tem que focar numa pessoa para decidir, não pode ficar tão solto quem vai decidir tal coisa e tal. Mas, na prática também, eu acho, ou pelo menos a prática que eu estou vivendo e que outras pessoas vão estar vivendo, também não é nenhum bicho de 7 cabeças. É uma coisa de bom senso, é uma coisa de confiar em todas as pessoas da equipe que estão super envolvidas e super dedicadas para o projeto. E é coisa de você simplesmente passar pela sua cabeça. Precisa ter uma mudança nesse episódio 4 por uma questão de produção. E você é a pessoa que, se alguém te perguntar isso, imediatamente vai piscar na sua cabeça. Mas se muda isso no 4, tem que mudar no 7 e tal coisa, entendeu? Para isso que serve, na verdade, essa centralização. E acho que, por isso, um roteirista que, na TV, é geralmente uma figura que tem mais controle se for comparar com um filme,
que geralmente é um mundo onde o diretor ou o produtor tem mais controle e tal. E para confundir tudo isso na cabeça também, a gente está roubando esse termo dos americanos, e para os americanos, produtor e roteirista na TV é uma coisa bastante misturada, então muitos dos produtores que você vê os nominhos lá são, na verdade, roteiristas, mas também exercem a função de produção, não necessariamente ver orçamentos, mas às vezes sim, mas também no sentido de lidar com pessoas, imaginar como será feito as coisas, tomar esse tipo de decisão e testar nessas reuniões. Não sei se estou falando muito, mas... Não, explicou bastante. Marcinha? Eu acho que ainda tem uma mistura de pessoas que a gente tem hoje em dia aqui. Muito raro, eu não sei se eu já vi um showrunner assim, né? Aqui no Brasil. Acho que a gente tem uma mistura que é um pedaço de cada um. É um diretor com o roteirista e o produtor. Mas eu entendo que, até por isso que você falou, a série, por ser muito longa, a gente precisa ter uma pessoa que vai enxergar ela no macro e que vai estar entendendo exatamente isso. Se teve uma mudança no episódio 2, isso vai impactar de alguma forma lá na frente. Que eu acho que essa pessoa ela também tem uma visão, também eu, como produtora, puxo para o meu lado, que é essa série, essa história, ela tem que acontecer dentro de uma realidade de orçamento e de cronograma, né? Não adianta você estar só nesse pedaço. É por isso que tudo isso tem que se misturar. E eu acho difícil uma pessoa só aqui, por enquanto nós aqui, ter todos esses skills aí numa pessoa só. Assim, eu acho que a gente está caminhando. Eu não sei também se a gente vai conseguir chegar nisso. Acho que a gente vai fazer aqui uma salada de fruta com banana, abacaxi, caju, sei lá, mas não sei se a gente vai ser como eles. Assim, eu não. E que tudo bem, eu acho que a gente, né, tem que... Eu, penso como eles, acho que, assim, a partir de uma experiência, quando você a gente tem que abrasileirar essa palavra. Também me incomoda a ideia de que a gente é showrunner, ou seremos. Então, que palavra é essa, né? E eu acho que, hoje, dentro da nossa realidade, da minha, falando pessoalmente, é uma pessoa que tem uma noção do todo daquela história, né? Então, assim... é realmente a pessoa que vai ser responsável pelo processo inteiro, talvez o que mais trabalhe, né? Realmente, porque você responde a tudo. Assim, eu digo que é aquele que vem da ideia ao crédito final, como vai ser o role, sabe? Então, é realmente muito, muito trabalhoso. Assim, a experiência que eu tive que não é dentro dos moldes da palavra showrunner, mas a forma que eu me criei foi... eu não consigo, no Brasil, ser só diretora. Isso pré-séries, né? Quando eu resolvi virar diretora, eu comecei a querer fazer os meus projetos, então eu tinha também que ter as ideias dos meus projetos e procurar histórias que eu quisesse contar, né? Então, aí já junta aí uma diretora com uma criadora. Estou procurando um assunto que eu queira falar, né? Aí, além de tudo, eu preciso também saber produzir, porque senão ninguém vai produzir. Quer dizer, a gente busca os parceiros e, para mim, conta muito um bom produtor ao lado. Mas eu também tenho que saber produzir. E aí eu traduzo essa palavra showrunner um pouco para isso. Assim, alguém que tem a responsabilidade do orçamento, a responsabilidade do casting, a responsabilidade se aquela história está sendo contada, né? Então, não seria um showrunner, mas é um produtor, né? Macro, que dirija... É difícil. Assim, é difícil e a gente é muito diferente dos americanos, né, que inventaram o termo, e a nossa indústria é muito diferente. Por exemplo, o roteirista, eu trabalho com escritor há 20 anos, primeiro no jornalismo e tal, e depois agora no cinema e na TV. Ele geralmente é um sujeito mais introspectivo, um cara que gosta de ficar algum tempo sozinho trabalhando na vida, afinal de contas ele escolheu escrever e tal. E a hora que você entra, por exemplo, numa sala de roteiro, a gente estava ouvindo aqui a palestra anterior, você vê que o chefe de roteiro não pode ser um cara tímido, introspectivo, e ele tem que lidar com vários outros tubarões, né, no processo todo, né, Marcinha? Com os produtores, com os diretores e com os canais, e que é muito diferente da ideia de um escritor, né? Então, eu queria entender, Marcinha, você que trabalhou com vários roteiristas e diretores, gente muito boa, quanto que um roteirista tem que ter de escritor e de chefe, de liderança, para virar, eventualmente, um showrunner?
Foram poucos, assim. A gente, enfim, teve uma época que eu trabalhei, sei lá, com 5, 6 salas concomitantes. Quando saiu o primeiro núcleo, em 2013, a gente montou 5 salas de desenvolvimento, cada sala com 4, 5 roteiristas. E aí, pensando, bom, quem vai ser o chefe de cada sala? Né? Como é que a gente ia organizar isso? Então, teve sala que o diretor, porque era uma ideia de um diretor, então ele era o chefe daquela sala, ele que dava a palavra final. Só que ele não estava lá todo dia na sala. Ele ia na sala cada 2 dias ou uma vez por semana. Aí não funciona, porque a sala está lá rolando e a dinâmica da sala mudam muito rápido, exatamente. E não dá para esperar essa pessoa estar lá para tomar essa decisão. Depois, salas onde, sim, a gente porque essa hierarquia ela é importante, porque você não fica rodando em falso ali, né? E aí outra sala, bom, vamos, quem vai ser? Aí você pensa num roteirista que tem um pouco mais essa característica. Algumas funcionaram, outras não. Eu acho que tem que ir experimentando, assim, né? Aí teve um projeto que sim, a gente teve um roteirista que foi o Chico Matoso, o Chico segurou, ele pegou para ele, e ele realmente tinha uma postura como chefe da sala e a gente, como produtores, a gente tinha entradas na sala também para acompanhar o tamanho do projeto e como é que ele estava andando para os escopos todos ali de pré-estabelecidos, né? Que a gente sempre tentou trabalhar dessa forma, claro que sem tolir a criação, mas, olha, esse é um projeto que a gente quer vender e ele tem que ser do tamanho X, e não adianta criar de um tamanho... Quer dizer, enfim, dando alguns parâmetros para ajudar e para viabilizar também, né? Eu tenho uma pergunta. Um produtor, ele pode ser um showrunner, mas ele está dentro da sala. Assim, o Steven Gollin, sei lá, ele é um showrunner? Eu me pergunto a vocês, assim, ou é mais um roteirista ou diretor? Eu acho que o produtor ele não tem... Enfim, eu, por exemplo, não seria uma, mas eu, nesse tempo todo, fui obrigada a ter que entrar. E gosto, enfim, mas eu não escrevo, eu não tenho... Fiz o curso da roteiraria, enfim, mas fiz até para poder ler, para poder entender um pouco... A partir do momento que ele entra numa sala, ele vira um roteirista junto com... mas ele pode vir a ser um showrunner, pode, né? acho que pode. Ele passa para um lado mais criativo da coisa. Né? E menos de produtor, né? Mas, enfim... Eu acho que a gente aqui é uma mistura. A gente talvez o Pedro tenha tido né? a experiência mais próxima de um método, né, de showrunner métodos. Por causa da Netflix. Agora, com o Netflix chegando, vem com os métodos deles, né? Eu acho que tem aí, vamos a gente tem que se adequar. Adequando. Pedro, aí. como é que foi para você o 3%? Como é que foi o processo lá, desde a primeira temporada? Como é que ele foi acontecendo? E em que etapas você chefiou de verdade? Em que etapas você dividiu essa chefia ou até mesmo deixou de tomar as decisões ali finais da série? Teve uma diferença, na verdade, da primeira para a segunda. Na primeira, a gente não falava sobre esse termo e esse poder de decisão final, na verdade, estava num trio. Estava mais dividido e mais do que um trio também, na verdade. Mas estava entre eu e os diretores, que era o César Charlone, a Daina Gianecchini, a Dani Libardi e o JH Crema, e o produtor, que era o Thiago Mello. Então, a gente tentava resolver todo mundo junto, e tem coisas muito boas disso. Às vezes, algumas coisas confundem, mas eu acho que também foi uma experiência super positiva e a primeira temporada conseguiu cumprir seu objetivo. Assim. Aí, na segunda temporada, a gente não tinha mais o César e a gente começou a falar mais disso para tentar otimizar algumas decisões e descentralizar algumas coisas por aí. Mas eu acho que é uma mudança de paradigma, mas, ao mesmo tempo, não é uma mudança radical, entendeu? É só uma valorização de uma profissão que foi historicamente desvalorizada no Brasil, que é a pessoa que, literalmente, escreve tudo que vai acontecer na série, entendeu? Então, eu acho que não é uma mudança tão radical. O autor. Não é uma mudança tão radical assim. E também não é que, a partir de agora, essa ou aquela pessoa vira o Deus Supremo daquela série. Por quê? É absolutamente impossível fazer qualquer coisa sozinho no mundo da TV. A TV, eu acho que é uma das artes mais coletivas que tem, porque é tanto material que tem que ser produzido. Você tem que fazer, numa temporada, talvez com os mesmos recursos, 4, 5 longas, o que seria um longa, entendeu? Você está sobrecarregado. Eu acho que a ideia é
usar o melhor de absolutamente todo mundo, entendeu? E a ideia é não tirar o roteirista desse todo mundo, que eu acho que é uma coisa que talvez acontecesse ou não em alguns momentos do passado. Então, acho que essa valorização do roteirista é importante. Eu acho que é super difícil nesse sentido de fazer uma transição de trabalhar sozinho, trabalhar com relações políticas de um projeto. E é uma coisa que acho que todo mundo está aprendendo, mas eu também não desencorajaria nenhum roteirista, porque ninguém sabe nada também, entendeu? Tá todo mundo aprendendo e tateando e descobrindo formas de fazer coisas. Então, tanto vale para um roteirista começar a entender como funciona um orçamento. Eu sempre falo isso em palestra, que tem um monte de produtor, e todos, nossa, essa fala bate em palma. Que eu falo, não, estou aprendendo muito, escrevia coisas muito caras antes, agora com cada temporada que vai passando a gente escreve coisas mais dentro do orçamento, a gente vai ganhando consciência dessas coisas. Eu sempre conto que a assistente de direção de um longa que eu escrevi com um amigo meu, ela falava, vocês escreveram animação, né? Só que vocês querem filmar de verdade, porque isso aqui é infilmável, é totalmente impossível e tal. Acho que a gente vai aprendendo esse lado, a gente vai aprendendo o lado das relações pessoais, e também não acho que seja impossível outras pessoas aprenderem a arte do roteiro mesmo, e o que é estar numa sala, e o que é quebrar uma história, o que é visar uma emoção e buscar isso através de muita bateção de cabeça numa sala, que acho que... Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, assim, dessa pessoa que centraliza, vamos dizer assim, né, essa função, a capacidade de juntar pessoas, né? De você conseguir fazer com que aquela sala de roteiro, eu agora comecei uma sala de roteiro de 3 semanas. Eles não se conheciam, os 3 roteiristas que estão ali, né? Então, como é que dá essa liga? Como é que você faz aquilo? Tem uma coisa meio de RH, sei lá, tem uma coisa de tentar gerenciar a emoção, gerenciar a relação, fazer com que aquela pessoa que não tem nada a ver com aquela entenda que se aquela não tivesse aqui, não teria a ideia daquela personagem principal, central. Então, assim, você tem que ter um pouco uma inteligência de composição de ser humano, assim, sabe? Que eu acho que isso é muito legal, assim, para você criar, porque a gente está querendo contar história, que é o principal, nosso objetivo principal é sempre eu corro atrás de história, igual uma faminta corre atrás de prato de comida. Então, você está o tempo inteiro querendo, né, que se alimentar e que conte histórias. E, para criar histórias, você tem que criar personagens. Então, e aí entra o ser humano. Então, essa junção dessas pessoas, eu acho que é uma responsabilidade muito nossa. Assim, eu sinto quando começa a dar uma confusão de 2 roteiristas, eu falo, rapaz, vou ter que dar um jeito aqui, para ela entender que ele está aqui, aí você dá um jeito. Tem que ter muita malandragem, muito jogo de cintura, tem que ser muito democrático, sabe? Porque assim, você tem uma ideia, mas para eu chegar no resultado final dessa ideia, eu preciso de todas essas pessoas que estão comigo, né? E eu quero que elas tenham bem, que elas estejam felizes e produtivas. Então, agora, você tocou um ponto super importante, Carol, democrático, né? E a gente sabe que o discurso é ótimo, né? O discurso super poético. Vamos montar uma sala de roteiro e com um produtor incrível, com um roteirista, um diretor. Mas no dia a dia, a gente provavelmente toma, sei lá, 150 decisões por dia de storytelling, né? Entre a sala de roteiro e depois a pré e a produção. É uma loucura a quantidade de decisões que você tem que tomar. E se toda vez que você vai tomar uma decisão tem que ter todo mundo concordando, simplesmente não dá tempo. Né? A televisão não é cinema. Por isso que existe o showrunner. Exatamente. Por isso que ele existe. Está aí a resposta. Exatamente. E aí eu queria, por exemplo, nessa tua sala nova, por exemplo, quem montou a sala? Quem foi lá e escolheu essas 3 pessoas que não se conhecem? Fui eu. Legal. E você participa dentro da sala o tempo todo? Sim. Porque o que eu acho é isso. Assim, eu posso, se eu for só ter uma ideia e sair da sala, então esse projeto vai ser da pessoa que está tocando essa sala, que pode vir a ser, mas, por enquanto, nesse primeiro momento, sou eu. Pode ser que seja a minha parceira, eu acho que o Lucas falou isso, né, o braço direito, assim, né? Eu estou dividindo a sala com a Anne Guimarães, que é uma escritora, roteirista, minha parceira, mas quem hoje toma conta dessa sala sou eu. Assim. No caso do Desnude, que você também assina a criação junto com a Anne, né? Como é que aconteceu ali o processo? Quem montou por exemplo, de quem foi a ideia do projeto? Então, o Desnude ele não se encaixa nesse padrão americano, vamos dizer assim, porque é o que a gente está se alimentando de método
né, de parir uma série, porque a gente precisa de método, né? Não é igual ao cinema. Então, assim, eu acredito muito, tenho estudado muito a metodologia dos americanos, acredito que funcione muito, tudo, mas, enfim, o Desnude não foi muito dentro desses moldes. Mas o Desnude é uma ideia que surge nessa plataforma Histeria, que é uma plataforma que a gente criou na Conspiração ano passado, que é para dar voz e lugar para as mulheres produzirem e mostrarem seus trabalhos lá dentro. Eu já sou da Conspiração anterior a essa. A Renata Brandão, que está aqui, minha produtora, parceira, teve essa ideia do Histeria. E um dia a gente começou a pesquisar e decidimos, então, fazer a gente começou a perceber que havia uma demanda muito grande das mulheres para acessar a pornografia. No caso, esse foi o primeiro estudo que a gente fez, e que não havia identificação, representatividade, assim, elas não se sentiam representadas, o olhar, né? Então, o Desnude surge de uma ideia minha e da Renata, da gente fazer uma história. Aí a gente resolveu partir não para pornografia, mas sim para fazer uma série erótica, que tem bastante diferença, e a partir do olhar da mulher. Então, é uma ideia minha com a Renata, e eu montei, então, uma sala a partir dessa ideia de ser do ponto de vista, né, do olhar da mulher. Essa sala ela havia a especialidade de ser só com mulheres. Então, foi uma sala 100% feminina, de criação, onde eu chamei a Anne Guimarães, que é a minha grande parceira hoje na escrita, e a gente montou uma sala com 5 roteiristas, mulheres diferentésimas, e foi um arraso, porque foi muito divertido, porque é um assunto muito, muito divertido, né? Mas a gente não tinha essa obrigação de fazer um arco longo de temporada, né? O Desnude ele tem um formato diferente, ele tem um formato bem distinto. São histórias, são pequenos curtas, assim, pequenas histórias que se fecham, que não tem a única similaridade entre eles é que a protagonista é mulher e é do ponto de vista dela e ela que narra aquela história, a partir do seu desejo. Então, mas, enfim, a sala durou 4 ou 5 meses e assim, claro que eu trabalho de quadro, com método, e aí sim eu fui a criadora da sala, mas eu obedecia mais os rapazes roteiristas, assim, obedecia não é bem a palavra. Mas eu ouvia, discutia, perdia muitas discussões, assim, eu acho que até aprendi muito nessa sala e provavelmente entro numa outra sala agora de outra forma, assim. Porque eu acho que tem que ter, sim, uma pessoa que diga, né, não, vamos por aqui. Eu tenho essa impressão. Marcinha, o que acontece quando o chefe de roteiro, vamos chamar assim por hora, ele está levando a história para um caminho, ele está lá com a sala de roteiro na mão, e aí você, como produtora, você lê e você discorda desse caminho, seja por uma questão editorial, que você fala, putz, não é isso que a gente quer, seja por questões de produção, está ficando muito maior do que a grana que a gente tem. Você tem, nas suas experiências, você tem gerência sobre esse chefe de roteiro? Você tem que negociar? Tem que ter uma democracia? Como funciona? Tem. Acho que, assim, é claro que tem uma conversa. Isso aconteceu algumas vezes já, né? De ter que rever. Olha, a gente vai ter que dar a hora é agora, né? Quer dizer, se a gente não for ver isso agora, lá na frente, isso não vai rolar, não vai dar certo. É claro que você deixar para ver isso muito para frente por isso que esse olhar do produtor. Não, desculpa. Gente, imagina. Alô, tá dando? Esse olhar do produtor junto, ele é claro que é super importante, mas eu acho, voltando um pouco, eu acho que assim a gente está indo para um caminho, até pela experiência que a gente está vivendo agora, isso está ficando cada vez mais os roteiristas estão começando a entender um pouco mais que tudo isso é isso que eu falei aquela hora, isso tudo está junto, faz parte, porque então antes da gente começar a desenvolver um projeto, a ideia é conversar um pouco antes, é ter um overview assim, né? Para onde a gente vai, para onde a gente quer que esse projeto vá, qual é o player, qual é o tamanho dele, qual é o... Beleza. Isso, quer dizer, isso antes de entrar, porque tem uma questão aí antes que ninguém está falando aqui, que é quem paga essa conta, né? Que isso, infelizmente, quer dizer, a gente agora consegue ter um pouco de dinheiro, mas é muito pouco ainda pelo tamanho do trabalho, um trabalho
que hoje em dia eu enxergo que é um dos mais importantes, é óbvio, a história que a gente vai contar. E se a gente não der um tempo versus dinheiro para ela acontecer, ela não vai acontecer bem feita. Né? Quer dizer, a gente tem que pagar bem essas pessoas e ter tempo para elas escreverem, porque senão não rola, não tem milagre. Né? E aí eu acho que com isso vem esse planejamento, entendeu? Quer dizer, se alguém está pagando essa conta, se a gente está fazendo isso, então a gente já sabe para quem que a gente vai fazer isso, qual é o tamanho dessa série, então vamos pensar juntos as arenas, os personagens, pelo menos, né, você planilhar isso de uma forma, uma primeira, né, sem tolir, como eu disse, a criação, sem fechar as paredes, né, mas Pedro, como é que funcionou para você no 3% e como está funcionando? Por exemplo, essa história da grana, ela mexe profundamente com o processo. Né? O termo showrunner americano, eu fiz uma pesquisa aqui para o debate, essa figura lá tem muito poder. Né? Ela domina a sala de roteiro inteira, a escrita, a montagem de equipe, mas ela, de fato, tem a palavra final em todos os grandes pilares da série. Inclusive na direção, né? Muitas vezes ela dirige o piloto ou ela contrata os pilotos, os diretores que vão dirigir a série dela. O criativo todo. Né? Às vezes manda embora o diretor e fala, olha, você não está pegando o jeito, vai para lá. E também todo o processo de escolha de figurino, escolha de elenco, escolha de montagem. É uma figura impressionante, né? O showrunner americano. A gente tem o diretor-geral, né? Em vários projetos que trabalhei, né? Você tem o diretor-geral, que é esse cara que também acaba sendo essa pessoa aí, né? Mas, Pedro, como funciona, por exemplo, se você está lá com a sua sala de roteiro e aí o produtor e você chegam num embate artístico, editorial, de dramaturgia e vocês não chegam a um ponto em comum? Como funciona? Não sei exatamente, porque a gente costuma chegar em pontos em comum, assim. Eu acho que parte de ter essa responsabilidade também é estar aberto e atento ao que as outras pessoas falam, né? Porque você está fazendo uma série exatamente para não se fechar e para você aprender com a experiência de todas as outras pessoas envolvidas, assim. E então tem uma questão e também tem uma outra parte da equação que a gente está mencionando um pouco de fato, que é o canal. O canal é Deus, entendeu? Então, por mais que você esteja num debate com alguém embaixo, eventualmente alguém está pagando por tudo aquilo. Então, também tem que essas decisões também tem que estar na equação de convencimento e troca e ideias e muitas vezes eu digo isso como roteirista, mas vale para todas as etapas de fazer uma série de TV. Você é desafiado num ponto que você inconscientemente já acha fraco, você fica revoltado que alguém te desafiou, e no dia seguinte você fala, tá horrível mesmo, vamos mudar, e vem uma ideia melhor. Eu acho que a ideia melhor está sempre para vir, assim, e as opiniões são exatamente para você saber, no seu tempo limitado, onde você vai atacar primeiro, que é o que geralmente as pessoas estão reclamando do que é mais urgente. Acho que esse é o estado mental racional buscado. Não é o que eu acho que nenhum roteirista tem, porque também é ser humano, e tem ego, e tem problemas nessa coisa. Mas acho que isso seria o ideal. Mas, se é uma decisão artística, o combinado é que eu vou falar, não, isso aqui é mais legal artisticamente. E se é uma decisão, eventualmente, assim, se a pessoa está sentada na minha frente falando, é impossível produzir isso daqui, como é que eu vou falar, não, dá para produzir sim, entendeu? Só se eu fosse louco mesmo, né? Então eu falo, putz, então o que dá para produzir? Vamos pensar junto o que dá. Acho que essa é a lógica. Agora, a ideia. isso é com o seu produtor, né? E diretores aí, também. Com o canal. Aí com o streaming, no caso. Com o canal, aí também, mesma lógica. Eles comentam, tô achando isso, tal. As melhores executivas com que eu trabalhei funcionavam muito com essa cabeça, que o que você tentou fazer aqui? Aí eu explico, essa cena está aqui porque é para remeter àquela cena e causar essa emoção. E se a pessoa me fala assim, eu não senti, eu não vou falar, você sentiu errado, entendeu? Não, eu vou falar, puta, por que será? Acho que isso é o certo. Aí o que acontece às vezes é diferente, mas chega nisso depois de um tempo. Mas acho que esse é o ideal. Outra coisa muito importante é a capacidade de convencer o outro. Isso aí é um negócio também que você tem que ter a arte de convencer, porque a pessoa fala, essa atriz para fazer esse personagem, você fala, claro, ela é genial. Você tem que ter, e isso requer, eu estou brincando, mas assim, isso requer que você tem que ter uma confiança muito grande. E geralmente a gente não tem, né? A gente é muito frágil, a gente acredita numa coisa, a gente se convence, e aí agora tem que convencer o
senhor Netflix, senhor Globo, né? Assim, então, essa pessoa, além de tudo, ela tem que ter essa segurança e essa capacidade de convencer o outro da sua ideia. E até que você luta por ela, 1, 2, na terceira, aí você fala, não, realmente está difícil. Aí você muda. Ou, quer dizer, quando você está colaborando, então não, você perde muitas batalhas. Mas lá com aquele pessoa, depois que você já debateu a beça, teve um brainstorm com a sua equipe, com seus criadores, com o seu produtor, aí você fala, agora eu vou lá e sou eu que estou na reta para convencer essa pessoa, né? Aí ali você tem que estar muito decidida e certa do que você quer, senão, tchau. Aí você É um pouco, Carol, um trabalho de atendimento, um pouco de atendimento que tem que fazer com os canais e com os streams, o dia a dia, de convencer, de primeiro vender uma sala de roteiro. Primeiro a ideia, né? Que é um pitch de uma venda. Né? E depois o dia a dia todo, porque tudo a gente tem que convencer eles, né? E nem sempre a gente concorda. O ideal é que tenha alguém do seu lado junto convencendo, né? Que é o produtor que faz um pouco esse atendimento. Mas, de fato, não adianta chegar lá e não ser razoável também, achar que vai convencer porque você, sei lá, tem um jeito de convencer. Não. Você tem que ser razoável, você tem que ouvir o que eles estão pedindo, você tem que, né, ser coerente, razoável. E eu acho que sim, eu acho que tem um lado muito de saber lidar com o executivo, né? Porque não adianta só ser criador, eu acho, a minha impressão. Pelo menos aqui no Brasil, a gente trabalha com players muito grandes, assim, e eles são muito importantes, né? E trabalhar são quatro os mãos clientes. com eles, né? Eu acho que assim, a experiência que eu tive com a publicidade me ajuda muito nessa relação agora com os canais, assim, porque uma coisa é você fazer um filme autoral, né? Eu não tenho que falar com ninguém, quer dizer, eu tenho que falar com o roteirista, que é a pessoa que é a minha maior interlocução, e o meu produtor tem que convencer alguém de botar o dinheiro naquele filme, né? Agora, essa não, essa série se aproxima um pouco da publicidade, assim, né? É um método. Você respeita o cliente que você está trabalhando, você tem que entregar, você tem que ser produtor, ser um executivo também, né? Isso sim. Então, Pedro, quanto que um chefe de roteiro, vamos parar de falar showrunner, quanto que ele tem que entender e saber de cronograma e orçamento? Acho que varia muito. Eu acho também que eu acho que você não precisa saber exatamente linha por linha, eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que coisas custam caro e coisas não custam. Eu sei que coisas demoram para filmar e coisas não demoram. E é uma coisa que eu não sabia antes de começar a ir para o set direto. Eu acho que a gente tem que levar roteiristas para o set, assim. Acho que orçar e fazer cronogramas são artes complicadíssimas, na verdade. Acho que ninguém dominou ainda no mundo, no planeta. É sempre... Tirando a Márcia, ninguém conseguiu. Tem que gostar muito. Mas a gente sempre erra um pouco numa coisa e na outra. E tô para ver um cronograma de série que foi cumprido também. Que não muda de duas em 2 semanas, né? Mas eu acho que é importante ter noção, uma noção quase que intuitiva dessas coisas. Porque o louco de ser showrunner, na verdade, o que é muito bom, é você ser pago para ir no set e ser pago para estar na montagem. Porque você não precisa fazer uma coisa de graça, mas você aprende muito, assim. Acho que a ideia é, depois de você fazer... Desde um curta a qualquer coisa que você esteja fazendo. Você está lá no set, você vê o que demora filmar um negócio que você escreveu numa linha de qualquer jeito, entendeu? Acho que você vai ganhando uma consciência do que é o fazer, o que a gente está fazendo, que é meio fundamental. E eu defendo um pouco isso também, para o melhoramento dos próprios roteiros e de cada um como roteirista. Eu acho que é muito diferente estar perto dos atores, por exemplo. É uma coisa que é muito legal para os roteiristas e, às vezes, difícil, dependendo da personalidade do roteirista. Para mim não era tão divertido, hoje em dia é muito mais, e entender como eles pensam e depois como eles vão fazer o que você estava pensando antes. Então acho que tomar contato com todas essas áreas é maravilhoso. Agora, saber precisamente não é obrigatório, porque não é que alguém bate na minha porta e fala assim, escuta, você não fez a nova versão do orçamento? Não, por que eu faria, entendeu? Ninguém daria essa responsabilidade para mim. Agora, é legal eu saber assim, do tipo, putz, a arte está estourando, está difícil de construir tal coisa, precisa dessa locação mesmo? Talvez não, vamos se virar, vamos ver as cenas que tem nessa locação, a gente se vira sem. Isso que acho que é o trabalho, entendeu? E não suplantar o produtor, mas auxiliar, ter consciência e capacidade de auxiliar o produtor também, assim como ele te auxilia a fazer as coisas acontecerem.
Fala, Carol, você ia falar alguma coisa? O roteirista tem que saber quanto custa, né? Aquela linha que ele escreveu, né? Isso aí que eu acho que é importante. Porque não é limitar, eu concordo. Eu acho que se você sabe, tem alguém ali, ó, Pedro, não escreve isso aí não, que você não vai ter como pagar, não vai ter como. Isso limita na criação, né? E então a sala do roteiro, o produtor, ele deixa você lá, né? Para você poder partir de uma ideia. Mas você, para ter a ideia, você tem que ter de fato. Você não pode escrever, né, uma cena de 300, 400, 500 figurantes num trem, não sei o quê, numa série que tem um budget desse tamanho. Mas, então, assim, isso aí você tem que ser razoável. Então, o roteirista talvez não precise saber dirigir, mas saber quanto custa, eu acho que é muito importante, principalmente na nossa realidade brasileira, que é terrível, né? É muito pouco dinheiro para tudo, então. Marcinho, e quando a gente chega, consegue montar um texto, consegue montar uma boa sala, com pouca grana, correria desgraçada, e aí a gente manda o texto para um canal, e a figura do lado de lá é muito despreparada e não sabe ler roteiro, e vem com ideias e soluções absurdas. O que a gente faz? É difícil, bem difícil. Já passou por isso? Muitas vezes. Primeiro você finge que está acreditando naquilo e achando... E tem que ter um trabalho um pouco que a Carol falou, né, de persuasão ali, de juntar, e aí tem uma força-tarefa ali de justificar aquilo, de você defender, né, porque aí tem um trabalho, porque se realmente você está ali e acreditando naquela série, naquela história, dá para voltar e falar, olha, a gente escreveu desse jeito, é desse jeito por conta disso e disso, disso, né? Acho que tem uma força aí da criação que então temos que ir juntos. Então vamos lá, reunião, olho no olho, vamos sentar com o diretor, criadores e vamos pensar junto aqui o que é possível dentro desses comentários que foram enviados e o que não é possível, porque isso aqui pode derrubar a história, isso aqui pode custar muito mais caro, isso aqui então, a gente tem que ir geralmente linha a linha, né? Você vai ticando todas as. Mas esse é um trabalho, é isso, é um atendimento que a gente tem que ficar o tempo todo nessa negociação, né? Porque tem canais são completamente diferentes um do outro e cada um tem uma forma de operar, né? E o dia a dia dessa interlocução, por exemplo, qual que você acha que é o time ideal para ficar indo lá e defendendo as ideias ao longo do processo? Do lado de cada produtora. Eu né? acho que é o produtor e o criador. Tem ali são essas duas pessoas chaves, porque são duas. Geralmente os comentários, mesmo no momento da criação, eles vão impactar tanto na criação, é claro, e no orçamento da série, quer dizer, no tamanho dela. Então acho que são duas pessoas que são muito importantes estarem nessa interlocução e nessa negociação com os canais. E quando os criadores são duas pessoas, um roteirista e uma diretora? Olha, eu acho que eu prefiro cada vez mais vamos embora todo mundo, sabe? Vamos aí, vamos sentar todo mundo na mesma mesa, ou se chama o canal aqui, ou vamos até lá, vamos olhar no olho todo mundo, vamos entender onde a gente está, do que ficar não vai, não fala, entendeu? Acho que cada vez mais a gente tem que... Eu sou muito dessa linha de vamos abrir, vamos sentar todo mundo. Claro, temos que entender se as pessoas que estão indo ali estão aptas para isso, quer dizer, estão por dentro e entendendo o que estão falando, mas eu acho que normalmente e tem dado certo, assim, sabe? Mas tem processos e processos, assim. Tem uma série que, enfim, a gente está desenvolvendo agora que não sei quantas versões, assim, de vai e volta e tem uma questão do lado de lá que às vezes é isso que você falou, a pessoa não tem tanta noção, porque não está na sala todo dia, né? Então isso vira fica difícil, né, de negociar, assim. Mas... Pedro, como é que é para você? Qual é o teu produtor ideal, assim? O que você acha que um produtor tem que ter para te ajudar nesse processo de chefia criativa de um projeto? Difícil dizer porque são muitas qualidades possíveis, né? Eu acho que a pessoa ideal, primeiro de tudo, tem que querer que a série aconteça. Eu acho que isso é fundamental. A pior coisa é ter um projeto numa produtora que a produtora pode ser que faz, pode ser que não faça, e não faz diferença na vida da pessoa. Acho que esse desejo é um motor fundamental. Obviamente, também
queremos, como roteiristas, pessoas que negociem orçamentos e coisas e consigam fazer as coisas acontecerem, que já é geralmente dificílimo. E depois, durante o processo de trabalho mesmo, o que é ideal é alguém que, simultaneamente, como ela estava falando, não é um não constante, mas, ao mesmo tempo, tem uma clareza sobre as limitações do negócio. Uma coisa extremamente frustrante para os roteiristas, eu acho, é também escrever livremente por 6 meses e descobrir, faltando 2 semanas, que tem que cortar tudo. Aí isso também é frustrante. É muito mais gostoso sair já da largada sabendo alguns parâmetros de limitações que você cria com mais liberdade e não fica um gosto ruim na boca no final e tal. Então, acho que isso é importante, essa clareza sobre a visão de como produzir a série. E eu acho também muito importante alguém que organize e ajude e contribua muito com as relações entre as pessoas. Qualquer mercado aí já é mó difícil 2 pessoas se relacionarem bem. A gente está no mercado doido, onde todo mundo é meio doido. Precisa especialmente de pessoas sãs e bons seres humanos. Acho também para coordenar todo mundo e colocar todo mundo no mesmo objetivo, encontrar onde as pessoas se juntam, né? Acho que isso é importante. É função de todo mundo no projeto, na verdade. Então, isso tudo que eu falei, quase tirando a parte do começo de fazer a série acontecer e tal, vale para o diretor, mas aí para o diretor você acrescenta também outras responsabilidades artísticas e um outro tipo de paixão que a pessoa tem que querer ter, que é de como traduzir da melhor forma possível, da forma mais contundente possível aquele texto. E são parcerias de trabalho, eu sinto que são umas coisas meio genéricas da humanidade, sabe? Não sei se faz sentido. E essa relação diretora e roteirista, a gente sabe que é polêmica, né? Que nem sempre funciona de forma suave e ao mesmo tempo é muito importante, né, essa convivência e lutar pelo mesmo projeto. Mas a gente sabe que, especialmente nas salas de roteiro, onde o cronograma é muito apertado, a gente, né, tem faísca para todo lado. Carol, qual é o roteirista ideal? Qual é o chefe de roteiro ideal para você? Oi, levanta, por favor. Meu crush de roteiro está lá atrás, é o Lucas. A gente se deu muito bem. É um exemplo de uma relação bem sucedida. Quais são as características dele? Só para a gente entender. Olha, ele é gostoso. Levanta para a gente olhar. Não, olha, veja bem, eu acho assim, por ser uma diretora que preciso dessa colaboração, eu não sou só autora, eu não escrevo sozinha, então eu realmente preciso dessa pessoa ao lado. Eu procuro que essa parceria dê certo. Então, eu faço o que aquilo quer dizer, primeiro a escolha, né, dessa pessoa. E eu acho que as características ideais é assim, a pessoa tem que realmente saber escrever bem. E, gente, tem que ter cumplicidade nos gostos, assim, né? Eu acho que tem que ter a troca. De alguma forma, você tem que ter um gosto parecido em algum lugar, não que seja igual, claro que tem todos os conflitos possíveis, mas tem um objetivo final que instintivamente é o mesmo, assim, a gente quer chegar num ponto. Então, é um debate muito grande antes da início da escrita, assim, qual filme que a gente quer contar, no caso era um filme quando a gente trabalhou junto, qual filme que a gente quer contar, qual é o tom que a gente quer dar, onde que a gente quer chegar, qual é o tipo de personagem. Então, assim, tem uma conversa muito grande anterior e, em seguida, ele parte para escrever a escaleta e aí a gente começa, a partir da escaleta, começar a conversa sobre o arco daquela história. E aí eu acho que é a hora onde o diretor, se eu não estou escrevendo junto, batucando ali, escrevendo, mandando, trocando, eu tenho o maior respeito com o que ele escreve e ele a maior atenção com a minha observação. Assim. Então, é uma troca. Eu acho que a nossa função, o nosso trabalho, nosso ofício é muito de troca, né, de colaboração. Né? Então, eu acho isso. Acho que você tem que se identificar, tem que ter cumplicidade e saber absorver, e saber onde que você quer chegar com aquela história. Né? Então, agora, numa sala de roteiro é muito diferente, assim, porque, de fato, um diretor numa sala de roteiro, ele só está ali um pouco se ele realmente faz parte desse showrunner, assim, porque senão quem manda é o roteirista. Então, eu tive uma experiência de sala de roteiro que foi muito interessante, mas há um ano atrás eu fiz uma sala bem interessante, 2, 3 meses, com todo o método e com um time de roteiro
muito preparado. E hoje, eu vejo que eu perdi muito a batalha. E aí eu vi uma batalha dentro de uma sala de roteiro, assim. Porque tem uma hora que você argumenta, se estão 3 contra uma ideia, tem uma hora que a tua ideia não vai. E eu lamento isso. Eu acho que se eu entro numa segunda sala agora, eu entro tendo que dar os limites mesmo, porque a criação é minha. Então, no fundo, eu estou realmente tocando aquilo. Então, assim, é muito diferente, né? Uma parceria como eu fiz com o Lucas dentro de um filme e a lógica, né? O método é diferente de uma sala de roteiro de série, né? Eu acho que é difícil. Mas eu acho que é isso, como eu falei, a gente tem que saber as pessoas que estão ali trabalhando e o que cada um colabora, né, naquela história. E isso é muito rico, porque a variedade, a diversidade de pessoas, de ideias, de mundos. Não dá para fazer uma sala de roteiro com todo mundo igual a mim. Não vai adiantar muito, né? Então é outra história, assim. Então, mas é uma experiência, eu acho uma experiência mais até democrática, na verdade, apesar de você ter a palavra final, sabe? Eu gosto muito de ouvir, eu acho incrível quando vem uma ideia, você acha que você chegou numa história extraordinária, no dia seguinte você olha e fala, gente, vamos jogar isso aqui tudo fora. É muito louco isso, né? Você acha que você chegou numa ideia, no dia seguinte você fala, está errado isso. Aí volta tudo. Mas, enfim, eu não sei se eu respondi, abri um pouco, mas é porque o Lucas está aí. Aí eu tive que falar de cinema, não teve jeito. É muito diferente mesmo, né, a sala de roteiro e o volume de texto que a gente tem que escrever naquele prazo do que o longa, né? O longa é um namoro delicioso e a sala de roteiro é sexo pesado, sem telefonema no dia seguinte, pega para capar. Não dá tempo. Os americanos são muito práticos e pouco românticos, né? Então eles inventaram essa história do showrunner e esse cara tem realmente poder absoluto, especialmente nesse começo do processo. E as salas que a gente vê aqui no Brasil, a gente fica tentando sempre, ouve o outro também e tudo mais. E o que acontece na prática é que a gente demora muito mais para escrever. Eu estava vendo o Lucas falando ali 1 mês por episódio para a Globo. Putz, isso, por exemplo, os gringos é absurdo. Eles acham a gente muito lento. E faz sentido quando eles aplicam esse método deles. Desculpa, Lu. É uma loucura. É sempre... É muito caro ficar lá escrevendo muito tempo, mas a gente está trabalhando com a Netflix, por exemplo, a gente está pedindo 7, 8, 9 meses para escrever, e eles falam, olha, a gente escreve a mesma série lá em 4 meses. Claro, eles têm os melhores roteiristas do mundo, mas muito por conta do processo. Mas quantas pessoas Tem na método, sala? né? Não é tão mais. Na comédia, sim. Comédia é muito mais gente, né? Mas no drama não, é muito parecido com a gente. A questão é que, durante o processo, eles são bastante ditatoriais, não tem democracia nenhuma. Um exemplo disso que a gente aprendeu agora é que a assistente de roteiro lá não fala, não pode dar ideia, só anota. E os que falam muito, são mandados embora muito rápido. E, para nós, brasileiros, é muito estranho isso, né? Você fala, pô, estou com uma figura muito... talentosa e está começando a carreira e tal, e é óbvio que você está no calor da discussão e ela tem um ponto de vista incrível. Às vezes é uma pessoa jovem, você está discutindo uma história de uma personagem jovem, ou seja, é perfeito, né? O que você acha daquela cena? E os gringos, para eles, não faz sentido uma pessoa jovem ficar falando e tirando espaço e de tempo das pessoas sêniores. Eles têm uma clareza dessa questão da hierarquia e do profissionalismo. Vocês acham que a gente deve... buscar esse modelo americano, afinal de contas, eles são os melhores do mundo, estão fazendo as melhores séries do mundo, ou a gente deve criar um outro modelo brasileiro? Putz, não sei. Eu acho que é aquilo um pouco que eu falei, eu acho que vai ser um mix aí. Eu não sei se a gente vai conseguir ter essa metodologia tão americana e tão... talvez a gente vai chegar aí no meio termo, não sei. É tudo novo, né? É muito novo, muito assim, a demanda das séries é de quê? Não é nem 10 anos, 5 anos para cá, esse volume, né? E agora 3, né, anos assim. A gente fez a primeira série na Conspiração em 2005, realmente, Mandrake, né? Foi uma experiência vendada, né? A gente não sabia nada, a gente sabia fazer publicidade de cinema.
E aí, em 2005, a gente foi a primeira série brasileira, né, que a HBO fez e tudo. E de lá para cá, eu acredito e que a gente realmente tenha se especializado mais, aprendido mais. Desde lá, a gente vem aprendendo. Lá, se a gente lesse o material produzido pelo Mandrake, a gente hoje talvez risse. Assim. E é uma série super bem sucedida, bem feita, aos trancos e barrancos, dentro do caos que a gente vivia. Hoje, eu acho que o conhecimento do método é muito importante. Eu tenho muita curiosidade em saber como são esses tempos americanos. Uma amiga minha ficou na sala, ficou 15 dias numa sala do Empire, né? E ela falou que é impressionante, assim, é de uma em uma semana a entrega, e é muito bem dividido. A gente não tem noção, assim, eu não sei se o Pedro teve essa experiência, porque realmente é a série mais longa, se você está tendo agora na Netflix, assim. Mas eu acho que a gente deve estar aberto a entender o método deles, porque é bem sucedido, mas a gente realmente vai se adaptar, né? Porque se a gente for escravo desse método, a gente talvez produza séries americanas, né? E não é o caso da gente, né? A gente tem que fazer histórias genuinamente brasileiras que possam ter, né, características que falem sobre a nossa sociedade, a nossa vivência, né? E aí, nisso, o método também fica um pouco tupiniquim também. Mas, assim, eu acredito na busca de um método. Eu acredito em método, eu adoro método, eu adoro ter, né, um jeito de chegar lá, assim, para chegar naquela história. Mas eu acho que é um mix também. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai, agora com a entrada desses players todos, com certeza a gente vai absorver tudo isso de alguma forma, né? E a gente vai chegar num método Eles vêm, né, também, né? A Netflix vem trazendo, por exemplo, know-how, né? Eles entram na sala de roteiro, eles, né, tomam, Não. né? Não? Não, entram na sala de roteiro, não. Eles comentam roteiros e escaletas e bíblias e tudo. Mas acho que também não. Mas é um retorno de criação também, né? Sim. De conteúdo, mas... só digo não entram assim. Acho que a sala ainda é a sala. É respeitado. Eu acho que... a gente também não vai copiar igualzinho o modelo americano. Eu também acho que o modelo americano não existe. Eu acho que cada série é uma série, entendeu? Lá. E a gente fica caçando making-offs de cada série. E pela personalidade mesmo de quem está liderando a série, as salas são completamente diferentes também, eu acho. Eu acho que já cacei e li bastante para ter algumas coisas na cabeça que você fica pensando, isso talvez seria divertido tentar fazer. E que é o que acho que é a nossa obrigação, tentar descobrir coisas que encaixam para a gente. Mas eu também não acho que existe essa dicotomia, uma sala brasileira e uma sala americana, porque não existe a sala americana e a sala brasileira é mais diversa ainda, porque está todo mundo começando, no exemplo que você deu, quase que não existe um roteirista sênior no Brasil, exceto na Globo, talvez, de séries de TV, porque a gente não tem muitas séries. Então, é tudo de ponta cabeça mesmo. A gente vai descobrindo e vai se divertindo, acho que essa é a ideia. Tem que assistir muita série, né? Americana, europeia. Eu tenho assistido séries europeias e tenho achado muito interessante assim também os ritmos, sabe? E ter um pouco a noção né, onde vira, o arco total, né, qual é aqui no 4. Eu acho que esse estudo eu acho que é muito rico, porque de fato, né, a gente tem uma forma de comunicação que esses players, pelo menos, eles acabam, né? A pessoa que está assistindo Netflix, ela vai acostumar a um ritmo, né? É doido. Então tem uma hora que você tem 1000 tipos de arco, mas quando você vê, o problema é a gente ficar escravizado no arco americano, né? De viradas e plots e twists. Eu também acho que não existe arco americano, porque depende. As séries de prestígio são tão diferentes uma da outra, e todas são diferentes também das brasileiras, e a graça um pouco da Netflix é que eles estão fazendo um monte de série ao redor do mundo porque eles querem séries mais diferentes ainda também e tal. Então eu acho que esse é um risco que, sinceramente, a gente não corre, eu acho. Se tiver brasileiros na sala fazendo... Eu ainda não vi uma série brasileira que eu olhei e falei... Credo, eles tentaram emular um negócio americano e conseguiram e ficou ruim, porque também não faz sentido, sabe? Acho que falha e, às vezes, a falha é interessante ou vai para outro caminho. Não sei. Ainda bem, né? Acho que é uma boa característica da gente, poder ter a nossa cara, né? Claro, claro. Uma pergunta polêmica que a gente vai ter que seguir daqui a pouco para as perguntas da plateia. Nesse modelo
americano, que a gente mais ou menos sabe que eles fazem lá, tem uma clareza de onde começa e onde termina o papel de cada um, né? Então, por exemplo, quando você aprova os textos com o canal, tá lá os 10 episódios aprovados, vamos começar a pré-produção. O texto é muito sagrado lá. Inclusive porque eles têm o sindicato, o Writers Guild, existe toda uma questão ali que, se você mexer com isso, você é processado, e etc. Tal. Tem supervisor de texto dentro no set, né? Mas os diretores de série, e eu já entrevistei alguns americanos, são muito diferentes dos diretores de longa. Né? São bichos realmente diferentes. Alguns fazem essa transição. Tem uns que falam, não me interessa, porque eu não quero seguir esse modelo. Eu sou criador, autor de longa, eu quero tocar minha história. No Brasil, o que a gente vê muito é terminar os textos, aprovar os textos com o canal, e aí cai na mão do diretor, e o diretor resolve abrir os textos e mexer nos textos. Como é que é isso para vocês dois, Carol e Pedro? Olha, as minhas experiências, de fato, a gente nunca modificou muito, não. Eu não sei, assim, tirando o diálogo, né? Diálogo realmente, quando você vai para um set com um time de elenco, porque, por exemplo, uma experiência que eu tenho que é interessante, que é o Magnífica, né? Para a HBO, com o Cláudio Torres. O Cláudio Torres era o showrunner. Quando ele me chamou para a primeira temporada, eu falei, olha, veja bem, Cláudio, como é que vai ser isso? Eu não sei se eu quero só dirigir episódio, vamos tentar ver se a gente faz junto. Ele falou, não, olha só, não vai ter jeito, porque tem que tomar a decisão. E aí vai ser eu. Você quer ou não quer? Eu falei, bom, vamos, meu filho. E aí eu fui, e tinha 1000 quebra-paus com ele, era incrível, mas é uma relação muito íntima, assim, muito de parceiro, né? Eu conheço há 20 anos. Mas, de fato, a decisão era dele, assim. E a minha contribuição... na primeira temporada foi bastante, aí eu vi que ele ia para a ilha, né? E aí então eu via que ele fazia daquilo que eu tinha filmado, mais com a cara dele. Ele botava uma música, e eu falava, vamos sem música. Ele, não, sem música não. Aí eu já ia entregando um pouco, assim. Mas, então, nessa experiência do Magnífica, eu ia para o set, eu não tinha escrito, eu não estava na sala de roteiro o tempo todo. Também, quando ele falou, olha, lesão é minha, eu dei uma recuada, fui fazer ginástica também. Eu dava uma equilibrada. Pode aí. Vai. Mas contribuí muito com ele e tudo. Mas ali, com o elenco, que na primeira temporada a gente teve um trabalho de mesa de 3 meses muito profundo com o elenco. Então a gente chegava no set e não mudava muito. Na segunda temporada, os roteiros estavam saindo mais na hora de filmar. Aí, rapaz, era um tal de folha rosa, folha amarela, que aí realmente a gente modificava bastante coisa no set. E isso eu acho que se perde, se descontrola, eu acho que você atrapalha o texto, assim, porque eu acho que senão você começa, cada um faz de um jeito, são vários diretores, por exemplo, né? Se eu resolvo fazer de um jeito assim, vamos cortar diálogos, então fazer essa cena toda em silêncio, e ele continua fazendo a cena toda conversada nos diálogos que ele escreveu, eu estou atrapalhando a história que ele quer contar, né? Então tem que ter um respeito àquele texto e tudo. De novo, não é cinema, né? É um compromisso maior, com muitas pessoas envolvidas, né? No caso do 3%, nem acontece isso de primeiro aprovar com o canal e depois chegar nos diretores, porque geralmente eu já estou mandando para os diretores antes. Enquanto eu estou mandando para o canal, eu estou cruzando feedbacks e notando que o canal reclamou, mas os diretores gostaram. Será que é alguma coisa brasileiro, sabe? Brasileiro versus quando gringo? Isso acontece? Quando você manda um texto, o canal fala, gostei, e você confia nesse canal, e um dos diretores fala, não gostei. Você faz o quê? Não, aí a gente tenta descobrir por quê. Porque, de duas uma, ou o diretor não entendeu e, como a nossa relação é boa, tá passível de eu sentar e explicar, olha, eu acho isso aqui muito bom, e também aí vai da minha habilidade de articular. Eu acho isso muito bom porque esse personagem começou pensando isso e nesse momento é a virada. Vamos descobrir por que não bateu em você e esclarecer e tal. Se ainda dá um atrito, a gente pode pensar, bom, tá bom, se não for isso, o que é? Entendeu? No fundo, que tem essa abertura. Vou conversar isso com o Eu tenho essa abertura. Também, muitos dos diretores da série são colegas meus há muito tempo. A gente está no projeto há muito tempo. Então, a gente tem muita sintonia com relação à série. Mas eu acho que também, assim como da minha parte, eu tenho certeza absoluta que não há cena que você ache ótima, que o diretor entra para filmar com o diretor achando ela ruim, ela vai ficar ruim, entendeu? Vai passar pela lente do ruim.
Então não adianta você bater no pé de tipo, isso aqui é muito bom, porque depois você vai estar lá na montagem chorando. Então você tem que entender por que não vai ter que cruzar bom para ficar melhor. Então acho que você tem que ter essa conversa e tem que... Você é fofo. É o objetivo. É fofo. Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi, na verdade. Se algum diretor vai filmar uma cena, ele tem que gostar dessa cena. E é sua responsabilidade fazer uma cena que ele gosta e você também, porque senão também você abandona o projeto, né? Quantos Aí é diretores tem no 3%? Essa temporada a gente está fazendo com 3, algumas a gente fez com 4. Marcinha, como funciona para você, como você vê isso, a questão dos créditos? Né? Que a gente também vê muita briga na hora dos créditos. De novo, os americanos têm lá o Writers Guild, que é muito claro, né? Porcentagem de tempo de sala de roteiro, porcentagem de escrita. Esse cara escreveu só a escaleta, não escreveu o roteiro e assim por diante. E tem lá o Created By, né? Que empoderou os showrunners e são praticamente todos roteiristas. Né? Os showrunners conhecidos americanos. Tem um ou outro ali, David Fincher, enfim, tem uns caras ali que são muito poderosos, que não são roteiristas de carreira, mas a maioria... Aqui no Brasil, por exemplo, tem um showrunner ali tocando a sala de roteiro. De repente, entra um diretor no processo, que não fica na sala, mas dá muita nota, dá muita ideia, leva a série para um lado de criação muito importante. Como se dá os créditos disso? Na verdade, assim, se a ideia... Depende muito. Se você tem um diretor que vem com uma ideia, né? Enfim, ele tem a ideia dele, a gente monta uma sala para desenvolver aquela ideia. E ele tem uma participação ali... Enfim... porque o lance é assim, você tem uma ideia, vamos fazer uma série sobre 3%. Mas é uma ideia, um povo que vai para lá e tem 3% de chance quem for. Pronto, aí nós vamos criar uma sala, essa sala vai ter 5 pessoas e todas vão criar a série. Para mim, todo mundo teria que assinar a criação, porque é uma série que foi criada... Gente, isso é bem polêmico, né? Mas é verdade, porque é foda, porque você mas tem aí, uma por ideia... exemplo, aí você, hoje em dia, né? Estamos desenvolvendo séries, né? Todo mundo tem 5 séries dentro da casa, dentro das produtoras, 5 pelo menos, né? Aí essa daí, 3%, foi uma premissa sua e você desenvolveu com 5 pessoas. Aí mudou. Só que você já deu crédito de criado bar. Aí muda tudo, só fica a premissa, mas muda tudo daquela sala de roteiro. Aquelas pessoas continuam ganhando crédito de criado por... Não, eu acho que assim, você tem uma coisa que é a primeira temporada, tudo bem, mas você tem uma coisa que é a criação. É foda. É complexo. Isso aí a gente pode conversar num bar, complexo. Se vocês preferirem. A gente pode ir ali fora depois, porque é muito cheio de variáveis. Variáveis, né? exatamente. Tem uma questão que se você pega um argumento que já existe, já tem uma coisa pré-estabelecida, muito bem desenvolvida, por uma pessoa ou duas, que tem essa criação. E aí você monta uma sala para aquilo se desenvolver, é diferente, eu diria. Porque ali você tem uma criação que já está mais concreta. As pessoas que entrarem vão assinar roteiro e that's it. Mas, se é uma ideia, vamos fazer uma série sobre um cara que, sei lá, caiu ali... E aí começa a se desenvolver com um grupo, é complicado até onde vai. Para mim, eu não sei se estou simplificando muito o negócio, mas estou pensando aqui como roteirista. Escreveu um material, criou a série, acabou. A primeira pessoa que escreveu um material sobre a série. Não, mas que tem série que não escreveu nada, entendeu? Então, aí você escreveu uma página, que é tipo uma ideia, vamos combinar? É tipo Mas aí vira argumento. Mas aí eu já acho confuso, porque nunca faria isso. Porque pelo menos vai 2 páginas, ou uma página bem cheinha, já tem tanta coisa para mim que essa pessoa criou a série. Depende do volume que ela tá. Abra uma página bem cheinha. Bem cheinha. Mas e quando, Pedro? Isso também acontece muito no Brasil hoje, né? Vem uma ideia, 5, 10 páginas. Como é que você vê isso? Como é que você... É complexo. Vem uma ideia de 5, 10 páginas, nós, produtores, acreditamos nessa ideia, aí a gente vai e vende, que é muito difícil, né? Vender. Tem esse papel aí, esse momento também, que é muito complicado, é muita gente, é concorrência pesada. Aí a gente vende a ideia. E a gente sabe, lá dentro, que ela é frágil, essa ideia.
ela é só uma ideia. Ela é só Tem uma um ideia. potencial para uma Tem um série. potencial, mas ela é só Mas uma a ideia. gente vendeu essa ideia. O cara foi lá e comprou o canal. Aí a gente vai e monta uma sala de roteiro. Com ou sem diretor. De repente já vem o diretor. E essa ideia vai para um outro lugar. Muito melhor. A gente descobre no processo que joga fora aquilo também. A essência estava aqui. A sala de roteiro, os sêniors, por exemplo, os roteiristas sêniors da primeira temporada, são criadores ou não dessa série? Nossa, na minha opinião, é 100% não. Não sei o que vocês acham, mas eu... Ela falou sim. Não, é que eu acho assim, eu tô pensando como roteirista dos dois lados. Se eu vou ser chamado para uma sala de roteiro e você chegar para mim e fala assim, olha, você está sendo chamada para a sala de roteiro, tá aqui, essa é uma página aqui, essa é a ideia. Eu abandonei já imediatamente o pressuposto de ser o criador da série. Ué, tô lendo aquela já? Eu nem entrei ainda? Como que eu sou criador? Para mim, essa é a definição, mas não sei se estou sendo muito radical pro lado do roteirista. Porque eu estou pensando no roteirista jovem, que é para quem isso importa, e pro roteirista sênior, por que ele quer esse crédito de criação? Ele cria dele quando ele quiser. Boa. Isso aí. Muito bom, muito bom. Vamos abrir para perguntas? Vamos lá, gente. Não se acanhe, vamos lá. Boa tarde, é para o Pedro a pergunta. Deixa eu pedir sempre para falar o nome e a profissão, enfim, o que você faz ou quer fazer. Eu sou Tal Chamorro, sou roteirista e diretor. A minha pergunta é sobre desde quando lançou o piloto web até chegar no Netflix, como é que foi a sua relação com a produtora? A produtora entrou naquela época, só tem Netflix por causa da produtora? A produtora entrou quando já estava com Netflix? Me conta só, se puder. Na época, a produtora nem existia, a gente fez o piloto também com uma produtora que deixou de existir, então ficou num limbo ali, num momento. Mas aí, um dos diretores começou a trabalhar na Boutique Filmes e estava gostando de lá e tal, e quis levar o projeto para lá, a gente achou uma boa ideia. E, na paralela, o executivo da Netflix assistiu o piloto no YouTube e entrou em contato com a gente, mandando mensagem no Facebook, caiu na caixa dos outros, ninguém viu por meses. Aí ele descolou um e-mail lá que tinha no negócio do YouTube, mandou, falou com um dos diretores, e aí passou anos entre... A gente já tinha assinado com a Boutique, passou anos entre a Boutique e ele negociarem até rolar. Mas foi mais ou menos assim. Perguntas? Ali. Oi, e aí, tudo bem? Eu queria saber mais, tipo, uma coisa mais de como que a figura do showrunner lida com o resto da criatividade do produto, da série em geral, assim, tipo, vocês têm o zap do diretor de foto, assim, vocês mandam, e aí vamos trocar uma ideia de como vai ser a estética da série, sei lá, como que essas reuniões se dão, assim, como isso tipo, tá marcado num procedimento, assim como uma sala de roteiro tem um método do encontro do showrunner com as outras equipes criativas, assim? Tem. Não, pode falar. Tem, mas acho que poderia ser melhor sempre, a gente poderia desenvolver melhor esses métodos, mas a ideia é que sim, a direção e eu encontramos com, por exemplo, vai ter uma reunião de figurino, então a gente se encontra, todo mundo da direção, eu, o diretor de arte e a figurinista, e a gente fica conversando sobre, acho que vamos fazendo isso com vários departamentos, com menos método do que deveria, talvez, mas... Eu, no caso, eu tenho muito método disso, assim. Eu prezo muito essas relações, assim, acho que até porque eu venho diante de seriado, né? Então, assim, o negócio do cinema já impõe muito isso. A minha parceria é muito com... E por causa da publicidade também, na verdade, porque a coisa do diretor de fotografia está muito presente, né? Também outra palavra em inglês, né? No look daquilo, não, né? Mood, look, não sei o quê. Mas, enfim, eu gosto muito de que esse processo tenha muito envolvimento, então tenha muita pesquisa. Eu, hoje em dia, tenho um trabalho que eu tenho gostado muito de fazer, que é realmente pastas de troca de pesquisa. Assim. Então, o fotógrafo, quando recebe o projeto, né, como ele vê aquele projeto? Aí ele passa 2, 3 semanas com aquele projeto sem falar comigo, depois de uma reunião e tudo mais, e aí ele vem propondo uma coisa, né, a partir de
de referências dele e tudo mais, assim como a figurinista e a arte. Mas acho que é tão grande quanto a criação de uma sala de roteiro, né? A criação da linguagem estética, assim, da coisa. É muito rico, porque é uma nova etapa, né? Uma nova. Eu adoro também, é uma parte que eu gosto muito. Assim, menos angustiante, eu acho, do que criar a história, sabe? Intercala, às vezes, saímos da reunião com o fotógrafo, queria voltar para a sala de roteiro. Assim, tem isso? O diretor de fotografia já entrou antes? Desculpa. Depende. Geralmente, quando você começa essas reuniões, você já está com aquele material produzido, né, de escrita, né, de história. Então, se mistura muito, eu acho que deve dar maior confusão, né? Mas às vezes, nada é muito perfeito, assim. Então, às vezes acontece, mas eu acho que sempre a gente já resolveu um problema e vai para outro, assim. Perguntas? Ali. Meu nome é Lica, eu sou roteirista, na verdade, de quadrinhos, mas me coloco como roteirista e produtora cultural. Ano passado, eu estive aqui numa das mesas e acho que foi o Marçal Aquino, eu tenho quase certeza, do Cheiro do Ralo, ele falou, olha, para um roteirista entrar no set, ele já estava falando de cinema, fujam, não façam isso nunca. E aí, vocês estão falando exatamente de uma outra experiência, que é o roteirista no set participando. Eu fico tentando entender como é isso. Quer dizer, quando você está lá no set, o roteiro já foi definido. Vocês mudam, continua a ter um processo de transformação e de criação a partir do momento que o material já está no set, que está filmando, que está acontecendo já? Carol? A minha experiência de série, os roteiristas não apareceram muito na verdade, o Cláudio Torres aparecia muito no meu set como diretor, assim, ficava ali no cantinho, mas ele tinha medo de mim. Porque eu falava, não vem, eu estou fazendo teu roteiro, está tudo certo, estou cumprindo. Eu acho que... e o Lucas ia muito no meu set também, mas ficava do lado, só olhar e falava, e aí, tá bom, tá muito ruim, né? Mas eu não sei como é a experiência, se você muda no set, assim. A gente muda algumas coisinhas. Até é legal. Eu acho muito legal estar para aprender também. Eu acho que para elucidar questões para as temporadas futuras. Mas a gente muda coisinhas do tipo, tá rodando uma cena e senta um ator do seu lado e te pergunta, tô achando essa frase difícil de falar, o que você acha que poderia ser? Aí a gente pensa junto rapidinho uma frase nova, e acho que isso tudo enriquece. E tem o bate-bola com os diretores também, dependendo da circunstância. Eu tô num outro vídeo, assisti longe, tô achando tudo beleza e nem falo nada. Às vezes é uma cena mais específica, eu vi um ensaio, achei alguma coisa, eu chego ali perto e pergunto, você não acha que essa pessoa tinha que estar mais nervosa nessa cena? Tal, e aí isso a gente conversa bom. E tal. Eu acho que isso é bem saudável. Se as relações estiverem boas ali, super não, divertido para a gente dos roteiristas e acho que é bom para os diretores também, porque é uma segurança a bom, mais. Sim, de eu chegar e falar, nossa, a cena ficou sensacional. Tipo, é legal isso para eles, eu acho. Não, e um olhar um pouco mais de fora, né, do que você assim, o diretor tem que estar muito dentro do lado do fotógrafo, do elenco, né? Você está mais fresco, né, e conhecendo toda a história, essa chegada é boa mesmo, é muito boa. Mais perguntas? Vamos lá. A gente assustou a galera. Ninguém mais quer ser showrunner, só roteirista. Eu tenho de algumas séries que eu escrevi, uma das coisas que mais me incomodou foi essa ideia de que a gente entregava o roteiro e não participava nem de mesa de leitura de roteiro com os atores. Então, e ali eu acho que se define muita coisa, porque se você faz um tom diferente do que foi imaginado na escrita e nem sempre você rubrica o suficiente, você acha que está tudo muito... Então, eu queria saber um pouco como que vocês têm trabalhado a relação com os atores, porque eu acho que um dos trabalhos mais importantes é o trabalho de mesa ali, né? Sentar com todo mundo, ler. Vocês têm delegado os atores para os diretores, vocês têm participado... Claro, no caso seu, como roteirista, né, Pedro? Você está participando disso, você delega para os diretores. E, Carol, como você trabalha também com o elenco, que eu acho que é uma etapa muito essencial, esse entendimento da cena com o elenco. E eu já vi muita série cometer esse erro de não ter o roteirista ali, o diretor vai para um outro tom, para uma outra coisa, aí não funciona e depois a culpa é de quem, né? Eu amo trabalhar com elenco, assim, realmente é um dos maiores prazeres que eu venho descobrindo, é muito desafiador
E tem muitos diretores que eu acho que... E eu entendo o porquê, assim, tem medo desse encontro, né? É um encontro que tem que ser aprofundado, e você tem que ouvir, você tem que dizer como você acha. E é muito sutil a questão da direção, né? Então, esse trabalho de mesa que você diz, eu também acho fundamental que o roteirista esteja presente, o criador, no caso das séries, e o roteirista, no caso de filmes. E assim, a gente teve no Aos Teus Olhos de novo, eu e o Lucas, foram 3 semanas de mesa, e eu tenho certeza que isso foi definitivo assim, para o resultado final do filme, sabe? Porque é a hora que você tem mais calma para discutir. Eu acho que hoje em dia a gente não pode ir para um set descobrir o que a gente quer, porque a gente não tem tempo nem dinheiro para isso. Então é a hora que você tem calma e você consegue compreender, né, a personagem, né, profundamente, assim. E então eu prezo muito o trabalho com atores experientes. Acho que deve ser maravilhoso também trabalhar com não atores, e aí deve ser um outro método. Assim, eu não tive muita experiência disso ainda e ainda vou me aventurar, porque acho que deve ser muito interessante. Mas, no caso de atores experientes, isso só soma. E se você está numa mesa, você pode concordar, discordar, mas a gente reescreveu muito na mesa, assim, principalmente os diálogos e a adequação daquele personagem. Então, eu acho que a gente tem que ter muita coragem de encarar um trabalho com um elenco, e a gente aprende muito, né, nesse processo, assim, sobre a personagem, assim. E eu acho que o roteirista é fundamental estar perto. Vamos lá, mais perguntas? Não, eu nunca fiz esse tipo de leitura, mas adoraria fazer. A gente não faz porque... Quer dizer, fiz em longas. Não dá tempo. Tem muita coisa para fazer, a gente tá meio na loucura. Eu acho que seria sensacional. Mas mesmo na primeira temporada, vocês conseguiram chegar um pouco mais, fazer uns ensaios? Não, era loucura total também. Tem tempo dos ensaios. E tem toda uma preparação e tal. E eu tento ir em alguns dias dessa preparação. Uma coisa que eu tenho começado a fazer também mais é conversar individualmente com cada ator sobre o arco da temporada inteiro, e mostro coisas que a gente faz só para nós roteiristas, fico mostrando para eles uns gráficos e umas coisas para eles terem também a noção do todo, e isso tem sido muito bom. Mas mesa de leitura, sim, quero fazer. É o máximo, é o máximo, é o máximo. Oi, meu nome é Bruna, sou roteirista iniciante. Queria perguntar sobre a sala de roteiros, se vocês normalmente chegam a discutir a próxima temporada enquanto ainda estão fazendo a temporada atual. E sobre gravações, se vocês conseguem gravar um episódio por vez, ou se é mais pensado por locação, ou como funciona. Obrigada. A gente grava... Tenta fazer um pouco grupos de episódios, mas vira por locação, porque é muito caro fazer por episódios. E na sala de roteiro... Na primeira temporada, a Netflix perguntou pra gente o que a gente via pro futuro da série, então a gente passou uns 2 diazinhos e fez um documento bem pequenininho, uma tabelona, com o que poderia ser 4 temporadas da série, assim. Aí a gente já mudou tudo, roubou a ideia de um personagem e botou pro outro e tal, mas não muito. Mas a partir daí, a gente sempre, discutindo o final de uma temporada, conversa um pouco sobre o que pode ser a próxima, como um todo, assim, e pra onde mais ou menos está indo. Mais uma ali, ó. Esse cara é novo, está começando. Sou o Thiago, roteirista também. E essa vale para os 3. Porque o que é uma questão fundamental de ser showrunner é porque precisa ganhar para poder fazer. Você falou no começo. Marcinha, você está botando nos orçamentos que algum roteirista continue recebendo depois para o processo, para as leituras, para continuar pelo menos algumas semanas de pré-produção? E do Pedro e Carol, quando vocês pensam orçamento, o cachê que vocês ganham, não quero saber quanto vocês ganham, mas assim, o cachê de sala de roteiro é o mesmo para os meses seguintes? Você ganha o mesmo dinheiro ou é menos dinheiro? Enfim, é importante que o dinheiro entre nessa equação de quem vai dar a conta artística, né, do projeto. Não, enfim, eu tenho tentado começar a colocar um item, né, o item revisão, né, que é um FII ali, um valor, um cachê revisão. Mas na hora de cortar o orçamento é foda, entendeu? Aí você começa... Revisão vai embora, né? Revisão... É o primeiro que sai, é o primeiro que eu falei, bom, vou ter que tirar isso aqui. Infelizmente, Thiago, eu adoraria, você sabe disso. Mas
Mas eu acho assim, eu sou super, eu acho até assim, eu acho uma loucura o que se tem de dinheiro para essa etapa das séries. Eu acho um disparate o dinheiro. Muito pouco. Muito pouco, assim. O desenvolvimento é uma loucura, assim, eu acho que não é possível que os players, os canais não entendam o que custa essa etapa e o quanto que os roteiristas têm que ganhar e o quanto que o envolvimento que tem de todo mundo que está trabalhando e é muito, você dividir o dinheiro que a gente tem é muito, né? E ainda ter uma grana para colocar no orçamento mas eu acho que a gente tem que batalhar por isso mesmo, né? E alguns eu tenho até rolado esse item revisão, não é muito, mas é o que eu acho que dá para começar a pensar, porque realmente você sabe disso, continua, né? A série continua e você tem sempre, ainda mais uma série com muitos episódios, você está toda hora chamando o roteirista ali. Você viveu muito isso ali, a gente e o dinheiro acabou há muito tempo atrás, né? E aí continuou trabalhando, é foda mesmo. Mas acho que a gente tem que se unir e batalhar por isso aí. Estamos aí para isso. Eu assim, tem na verdade, eu acho que assim, porque eu produzo dentro da minha produtora, né? As ideias, as minhas séries que eu tenho tocado são dentro lá. Então eu tenho um cachê pelo todo, né? Para estar do início ao final. A minha responsabilidade é que eu entregue aquilo para ir para o ar, né? Então ali eu estou sendo paga pelo total, não por etapas, no meu caso. E aí tem uma coisa gravíssima, mas, enfim, acontece que começa a faltar dinheiro, começa a secar o meu. Eu estou louco. Eu falo, então, bota mais aí um dinheiro no figurino e tira do meu salário. Aí vai ficando um pouquinho menor. Mas aí é uma coisa de paixão, de querer fazer aquilo, né, de qualquer jeito, tem que ter aquilo, e aí não tem. Aí eu falo, vai, pega um pouco aí, não sei o quê, aí vai dando uma diminuidinha. Não cresce, não, só diminui. Ok, gente, a gente queria agradecer vocês e dizer que, apesar de todos os problemas, é muito bom fazer o que a gente faz. Verdade, é muito gostoso. Obrigado, a sala de gente. roteiro é um lugar muito prazeroso, né? Muito obrigado.